Olá, nós estamos iniciando a edição de hoje do Contraponto aqui pela NGTV, fazendo uma saudação toda especial a vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas, no nosso site, no nosso aplicativo, pela Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios do norte e noroeste do estado, nesse momento também através do Facebook e do YouTube. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Álvaro Damini, boa noite a todos. Que dia memorável, hein? Que noite memorável essa para nós. Espetacular. Inclusive o pessoal que vai começar a acompanhar o programa já se prepara, porque hoje ele vai ser um pouquinho mais eu não vou dizer demorado, mais extenso, né, Janice? Não, ele vai ser mais completo. Mas vale a pena, né? Nossa, Álvaro Damini, isso é um presente para quem nos assiste, para quem precisa de um ânimo, de um gás, para quem estava aí na dúvida do que fazer daqui para frente. Vão vir tantos ensinamentos que certamente essa entrevista vai entrar para a história. Já se diria em tempos passados, né? Prepare a sua caneta e o papel para fazer anotações. Hoje dá para fazer anotação no celular também, né? Mas bem lembrado, prepare caneta e papel. Porque vai ter muito insert aí para as pessoas levarem para a vida. Eu acho que muitos jornalistas, muitos players de mercado, muitos grandes nomes hoje em nível de Brasil e exterior gostariam de estar na presença dele, pelo tamanho que ele chegou como ser humano, como profissional e, mais que tudo, como um homem de ação que ele é. E nós temos a grata oportunidade de tê-lo aqui no estúdio. Vamos acabar com essa expectativa, Álvaro? Vamos lá. Diretamente de Ibirubá para o mundo, hoje aqui no estúdio da NGTV, João Adolfo de Souza. Ele é especialista em YouTube, é empresário, é palestrante, entre outras atividades que nós vamos falar aqui ao longo do programa. Boa noite, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui hoje. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice. Estou muito feliz aqui de estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. E com certeza a gente vai falar sobre muitas coisas boas hoje. Como você falou aí, tem muita gente que tem expectativa, e principalmente expectativas na sua vida, tanto financeiras quanto espirituais, em muitos sentidos da vida. Então, hoje vai ser um programa muito especial, com certeza. Eu posso dizer sim e alimentar, já que as pessoas vão ter que se preparar hoje, que muita coisa vai ser falada aqui e pode mudar muito o destino, o rumo da vida de muitas pessoas. Na nossa carreira profissional já entrevistamos muitas pessoas, mas eu confesso que eu estou um pouco arrepiada aqui, Álvaro. Fiquei emocionada com a pré-entrevista. Vamos lá? Vamos subir com a nossa espaçonave? Vamos lá. Começamos. João Adolfo de Souza, mentor de grandes players, método Ouro em Pó, além do YouTube. 2 canais com 1 milhão e 7 com mais de 100k, ou seja, 7 com mais de 100 mil inscritos. O que você tem a nos dizer, como toda essa história começou? Muito legal isso e muito feliz de dizer que eu continuo mantendo principalmente os meus princípios, porque quando a pessoa pensa em riqueza, a riqueza verdadeira são os seus princípios. Não tem como você enriquecer financeiramente sem alimentar os seus princípios. E quando eu rumo a São Paulo para dar palestras, Florianópolis, em vários estados do Brasil, onde eu estou sendo convidado para palestrar, para falar sobre dinheiro, sobre monetização no YouTube. E o que as pessoas precisam entender hoje é que o Brasil, o mundo, vem migrando muito para um cenário digital. Quantas vezes você viu hoje dizendo que a pessoa não assiste mais televisão? Inclusive, eu quero parabenizar a estrutura de vocês, o canal de vocês está lindo, maravilhoso, está numa jornada muito bonita. E hoje vai remar ainda de vento em popa agora, porque muita coisa a gente vai fazer juntos aqui. Eu vim aqui realmente para trazer coisas boas para vocês e para os telespectadores que vão ouvir um pouco sobre o que eu vou falar, entendendo que eu venho de uma cidade, para quem não conhece Ibirubá, uma cidade com menos de 20 mil habitantes. E humildemente dizendo, em menos de 3 anos me tornei o maior do Brasil no meu segmento, onde eu falo com aposentados e pensionistas e continuo honrando ainda as minhas origens, mesmo com vários convites palestrar aqui no Brasil, indo direto a São Paulo, primeiras vezes tendo que me deslocar mais de 300 quilômetros indo até Porto Alegre, pegar o avião. No ano passado, mais de 20 vezes eu fiz isso, e é bem importante que as pessoas entendam que o começo de uma jornada, quem não senta para aprender, nunca vai levantar para ensinar. E eu sentei durante muito tempo, eu fui em vários palcos, diante de várias palestras, e eu sempre admirava aquelas pessoas. Eu nunca sentia aquela inveja de querer tomar o lugar daquela pessoa, de querer estar no mesmo lugar, sim, compartilhando também o meu conhecimento, porque eu passei várias dificuldades na minha vida. E vocês já devem ter passado, os telespectadores já devem ter passado por inúmeras dificuldades. E muda o jogo quando você não deixa se abater quando algo que aconteceu para você, pois
você não é o que te aconteceu, você é o que você escolhe se tornar. E eu tomei uma decisão porque chegou um momento na nossa vida onde eu e minha esposa trabalhávamos dentro da loja do meu pai. Uma loja que nós construímos com as nossas próprias mãos, meu pai e a minha mãe com muito suor, ao qual eu os honro. Porque lá dentro eu comecei a trabalhar com empréstimo consignado. E o começo dessa história, uma amiga minha convidou para eu começar a trabalhar, emprestar dinheiro para as pessoas sem eu correr risco. Eu achei muito bom aquilo, eu não entendia o real propósito, porque no começo, às vezes, a gente faz as coisas por dinheiro. E não é desumilde falar isso, é verdade. O começo do empréstimo consignado foi porque eu sabia que eu ia emprestar o dinheiro e eu ia ganhar o dinheiro. Só que com o passar do tempo, quando eu via o vovô, a vovó, os aposentados vindo, parecia que era a minha avó que estava vindo pegar o dinheiro emprestado e às vezes vinham pessoas que não era o dinheiro que elas queriam. Elas queriam um aconselhamento financeiro, às vezes a pessoa queria um dinheiro para comprar um fogão onde ela podia comprar parcelado sem juros. E quando eu mandava as pessoas embora, sem fazer o empréstimo consignado, aquela pessoa ficava apavorada. Nossa, eu vim aqui para pegar o dinheiro e o João disse que eu não preciso, me aconselhou financeiramente, me ajudou. E as pessoas ficavam gratas e quando surgia qualquer problema financeiro, quem era a primeira pessoa que elas lembravam? Era o João, porque eu ajudei de verdade, eu não pensei só no meu bolso. E aquilo começou a se difundir e eu comecei a entender que tinha algo por trás de mim, que eu tinha uma luz que eu precisava ajudar essas pessoas com conhecimento financeiro que eu comecei a obter cada vez mais, que eu ia atendendo as pessoas. E eu comecei um programa de rádio e nesse programa de rádio eu falava justamente sobre isso. Às vezes o teu avô, a tua avó, você que está ouvindo, não é do dinheiro que precisa do conhecimento, porque o conhecimento é o que vai libertar e a falta de conhecimento vai viver numa prisão emocional e uma prisão financeira. E quando eu comecei a botar a boca no trombone, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, e eu cuido isso para falar nos palcos, porque às vezes a pessoa não sabe o que é isso. É falar o que precisa ser dito. Eu comecei a dizer que as pessoas iam para os bancos e de lá saíam pior do que tinha entrado, porque tinha às vezes pessoas que tinham metas, que não era só empréstimo que vendia. Às vezes vendia o pior empréstimo, às vezes fazia um consórcio, vendia um título de capitalização, vendia um seguro de vida que a pessoa nem precisava, que inclusive era um crime fazer uma venda casada, uma venda condicionada. Só que quando eu comecei a falar isso, aí o bicho começou a pegar, porque aí as pessoas começaram a entender que elas não estavam sendo bem instruídas e dava fila de gente para ser atendida por mim. Aí surgiu-se um lema lá na cidade que é fale com o João e saia com o dinheiro na mão. O bordão da rádio que você usava. Exatamente, surgiu aquele primeiro bordão, é fale com o João e saia com o dinheiro na mão. E aí surgiu muito a questão da João financeira. E eu começava a falar no rádio sobre justamente o que estava sendo injustiçado, porque eu tinha aquela indignação. E aí começou a vir gente, começou a dar fila lá, eu comecei a contratar algumas pessoas. Eu comecei sozinho, continuei trabalhando dentro da loja do meu pai, próximo da oficina. E aí tu já imagina, se é próximo da oficina, onde vem moto, motosserra, cada vez que eu ia falar com o cliente eu tinha aquele desafio, pois acendia o motor, ligava o motor da moto, ligava uma motosserra, às vezes fazia um barulhão e eu tinha que esperar, só um pouquinho, deixa ele desligar, às vezes eu tinha que conversar com o mecânico e parece que ele adivinhava. Quando chegava um cliente, dava aquele barulhão, era um desafio. Só que depois disso as coisas foram melhorando, eu entendi que eu precisava contratar mais pessoas e a minha esposa, eu quero mandar um abraço assim de coração muito apertado, porque foi a pessoa que também disse para mim, aqui nós estamos debaixo das asas do seu pai e da sua mãe, está na hora de nós se libertar disso. E eu não entendia, porque às vezes você que está aí do outro lado, está em casa, às vezes você está numa previsão e não sabe disso. E ela disse assim, se nós fizer o nosso próprio negócio, pode ser aqui perto, mas vamos sair aqui de dentro, porque aqui a gente pode ajeitar como a gente quer. Às vezes quem mora com sogro e sogra sabe como é que é, às vezes não dá para ajeitar como quer. E eu acabava não aceitando, e quando eu vi, ela locou uma peça do lado, e quando nós vamos se mudar. E eu disse, nossa, mas tu nem falou comigo. Não, eu sei que a gente precisa. E ali foi uma decisão muito assertiva, porque foi uma liberdade emocional também. Às vezes as pessoas vivem condicionadas a algumas coisas que não precisam estar. E aí eu tive a ideia de criar o canal. E aí que começou a grande jornada no YouTube. E eu com certeza vou compartilhar isso com vocês, porque pode ser a questão que outras pessoas estavam esperando. Não seja só por um canal no YouTube, porque isso potencializou a minha liberdade financeira, a liberdade geográfica, e a gente vai falar sobre um pouco isso, e quantas pessoas hoje buscam isso, a liberdade financeira e a liberdade geográfica. Eu, por exemplo, humildemente falando, eu estou aqui conversando com vocês, continuo ganhando dinheiro, porque eu entendi como funciona para ganhar dinheiro de forma passiva. Eu vou estar dormindo, eu vou continuar ganhando dinheiro. E isso a gente vai ensinar. Se vocês continuarem assistindo hoje, aí vai vir muita coisa legal. Prepare o caderninho ali, que é a caneta que vem dica muito boa. Agora, Janice, enquanto o João falava sobre essas questões, eu imagino, né, aquela pessoa que chega lá no ambiente onde ele tinha para receber as pessoas, muitas vezes com a pressa lá para receber o dinheiro.
E aí, olha como tem que exercitar, inclusive, a paciência. Para dizer, espera terminar o barulho aí da moto, da motosserra, depois nós conversamos. Não, mas eu tenho que pagar a minha conta. Não, calma que nós vamos resolver o seu problema. E a confiança em si. Ele confiava naquilo, na mensagem que ele tinha que passar. Como essa questão é honrosa da parte dele, no sentido de dizer para as pessoas, quem sabe não é o dinheiro que você está precisando, você precisa administrar melhor a sua vida. Ou aquele valor que você recebe ao longo do mês, você vai conseguir dar o giro nas suas contas, pagar aquilo que você tem em débito, sem você precisar pegar o dinheiro. E isso transformou ele no que ele é hoje também. Exato, ele ajudou as pessoas a serem educadas com a questão financeira, serem educadas. João, e quantas vezes você pensava nesse canal, nesse processo todo, até que você colocou em prática, e o que te levou a fazer o seu primeiro canal, e como foi esse processo? 1 vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos? Em que momento você sentiu, vai dar certo? Pergunta cirúrgica, parabéns, né? Obrigada. Muito boa a pergunta, porque o que acontece? O YouTube ele é uma decisão. E a decisão que eu tive não foi pautada no dinheiro, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Eu vou fazer o canal para mim fazer dinheiro, e não é isso. As pessoas precisam descobrir o seu propósito. E eu entendi só depois isso. E eu confesso que eu fiz sabendo que ia ajudar as pessoas, mas que ao mesmo tempo eu ia ganhar dinheiro. Esse foi o meu início. Só que quando eu fiz o meu canal, era através da minha indignação que se eu estava ajudando as pessoas localmente e as cidades vizinhas, todas vinham lá para fazer empréstimo comigo, para ter a minha consultoria. E aí eu entendi, porque se eu criar um canal, eu vou abrir uma grande janela. E essa janela é quase que infinita. A internet está aumentando cada vez mais. Isso no final de 2019. Está aumentando cada vez mais. Eu vou poder ajudar essas pessoas. Só que quando a gente cria um canal, ao início a gente tem aquela expectativa. E o tamanho da tua frustração pode ser do tamanho da tua expectativa. Porque o que acontece? Eu pensei, vou fazer um canal, a gente vê os outros grandes canais, a gente acha que vai ter milhares de visualizações logo quando começa. E não é assim. Quando eu fiz, eu criei aquela expectativa lá em cima. Eu vou gravar um vídeo, eu vou editar, vou fazer tudo o que precisa. E fiz aquilo, caprichei, gravei sobre um golpe. Nossa, isso aqui vai ajudar muita gente. E quando eu vi, eu lancei meu primeiro vídeo, aquela expectativa, e deu 3 visualizações. Assistiu eu, assistiu o Lucas e a nossa funcionária que estava junto. E aí tu imagina, nossa senhora, daí eu liguei para a mãe, mas nem você não assistiu o vídeo. E daí ela disse, mas eu não sabia. Agora eu vou avisar a mãe, porque agora o próximo vídeo vai dar bem. Aí já criou a segunda expectativa. Não, nós não fizemos bem. Vamos editar melhor. O nosso segundo vídeo eu tenho certeza que vai explodir. Nós vamos dominar. E aí fizemos, caprichamos, e o próximo, adivinha quantas deu? Deu 4. Daí a mãe assistiu o uma a mais. Vídeo. Aí deu uma a mais. E eu entendi, mas o que eu estou fazendo errado? Se eu estou fazendo certo, eu estou caprichando, está bem editado, eu acredito que eu falei o melhor que eu podia. Nós tínhamos um notebookzinho velho, CCE, conserta, estraga, quem teve sabe, isso sempre incomodava, mas nós gravava e editava que as pessoas podiam ver, podiam ouvir bem, então estava tudo certo, só que não andava. Fiz mais um ou outro, só que então vamos mudar, vamos dar uma olhada o que estão fazendo, que está dando mais certo. E naquela época estava se falando muito do Bolsa Família. Quando a gente fez um vídeo sobre aquilo, e já não estava mais jogando expectativa em cima, a gente queria trazer informação e sabia que as pessoas iam gostar daquilo. No outro dia a gente foi olhar, tinha 1000 visualizações. Organicamente. Organicamente. Então, nossa senhora, nós batia nas mesas, nós disse, meu Deus, 1000 visualizações, nós vamos ser os maiores do Brasil. Só que no meio daquela palavra, de uma brincadeira, surgiu uma grande verdade. Eu disse, nós vamos ser os maiores do Brasil. E não deu 2 anos, nós realmente éramos os maiores do Brasil. Nosso canal acabou se tornando realmente um ícone, humildemente falando dos aposentados e pensionistas, aonde eu não só trazia informações, mas eu defendia e defendo até hoje, minha frase é Juntos de Coração. Essa eu sempre digo, faço o gesto do Juntos de Coração, eles sabem disso, porque quem está junto de coração faz o que precisa ser feito, não teme e sabe que vai ter um futuro próspero. Isso é o Juntos de Coração. Eu comecei a ajudar e humildemente, mais uma vez, digo que ajudei a transformar o Brasil, a vida dessas pessoas, porque eu ajudei na criação de projeto de lei, eu ajudei também na defesa desses aposentados quando saía projetos de lei que iriam prejudicar. E pensa, quando a gente já estava ali com quase 500 mil de inscritos, muitos deputados e senadores faziam questão de vir no canal, porque sabem da visibilidade. Então, a força. Isso, e aí você pode vir, mas nós precisamos defender isso. E se não fosse de acordo com os meus princípios, os valores da minha audiência, eu não trazia, porque não é só aparecer ali, é assumir um compromisso. E eu já dizia, se nós fazer isso e depois você não fazer o combinado, nós vamos ter que falar mais sobre isso. E aí eles já sabiam que ali a cobra ia fumar, e aí tinha muita posição de luta e de defesa que a gente tinha que fazer. João, e aí veio esse primeiro vídeo que para vocês foi um estouro. Hoje o número dentro daquilo que você atinge, ele é
Segundos. muito pequeno, né? Muito pequeno com relação a isso. Mas aí você também começou a qualificar os teus vídeos, você começou a fazer investimentos, você começou a se deslocar para Brasília, como você referendou agora. E esse período, por exemplo, para você agregar um número para chegar, por exemplo, a 100 mil seguidores, ele se deu num período de quanto tempo? E aí você começou a entender como era todo o processo, e aí começou a postar mais, qualificar a transmissão, fazer lives, se deslocar mais vezes a Brasília, Porto Alegre, conversar diretamente com os aposentados, com os pensionistas, sobre os projetos de lei, sobre aquilo que eles tinham direito, sobre algumas expectativas que até eram geradas e não se concretizavam. É tão legal isso, e essa é uma mensagem que eu quero que as pessoas peguem muito. Porque quando você faz algo que você gosta, que você ama, eu não vi o tempo passar. Eu não estava trabalhando, eu não estava tendo que gravar vídeos, eu estava vivendo o meu propósito. Eu estava fazendo algo que eu gostava e gosto tanto, e hoje me sinto à vontade para falar diante das câmeras, de vocês, que são excelentes profissionais, de falar com o microfone na mão, porque eu entendi que eu tenho luz para isso. E eu sei que tem outras pessoas que vão estar assistindo isso aqui, que talvez hoje estejam aprisionadas com a falta de coragem de querer fazer alguma coisa e tomar uma decisão, porque um pensamento nunca vai mudar nada, mas uma decisão vai mudar tudo. E quem sabe você está assistindo hoje para tomar uma decisão de fazer algo diferente, porque não dá para esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se você me pergunta no tempo, quanto tempo demorou para você ter 100 mil inscritos, eu não sei exatamente, porque para mim o tempo não passava como passa para as outras pessoas, porque eu vivia uma plenitude, eu vivia muito feliz. Então, quando você for fazer alguma coisa, se você está assistindo e quer realmente fazer muito dinheiro, que fazer dinheiro é diferente de ganhar. Ganhar é quem ganha na loteria, e é uma coisa que chega do nada, que muitas pessoas, vocês já viram, Big Brothers e várias outras pessoas perder muito rápido. Fazer o dinheiro é entender que existe um sacrifício para isso, entre aspas, precisa gostar do que está fazendo, aí não vira um sacrifício. Aí vira algo que você gosta, que isso vai se tornar algo que vai monetizar, que vai trazer riqueza financeira, porque tem vários tipos de riqueza, mas vai trazer a riqueza financeira quando você agregar na vida de outras pessoas, quando você aumenta o valor dos teus princípios, a riqueza financeira é uma coisa que é secundária. No meu tempo de Jornal do Almoço, Álvaro, eu entrevistei o pai da Gisele Bündchen, e eu fiz essa pergunta que eu vou fazer agora para o João, porque é o pai de uma personalidade internacional. Dia desse, nós estávamos em um jantar, eu fiz essa mesma pergunta. Estávamos ao lado de dois irmãos de um grande nome aqui de Passo Fundo, que não tem mais fronteiras, se foi, né? João, como é que foi o teu começo? O que vibrava no seu coração quando você estava crescendo? Como é que foi essa criação? Você já tinha essa ideia da dimensão que você tomaria? O que você escutava e o que você transbordava desde pequeno? Sendo muito sincero e muito honesto, como a gente estava falando, inclusive fora do ar, as pessoas tentavam tirar isso dentro de mim, porque eu fui e sou uma pessoa competitiva. E as pessoas diziam assim para mim: você não pode ser assim, você não pode ser assado. E quantas vezes talvez estejam falando isso para você, as pessoas estejam dizendo isso: você não pode ser assim, você não pode ser assado. Mas se algo na sua competitividade for leal, tiver princípios, tiver propósito, e você usar a competitividade como uma mola propulsora, enxergar as outras pessoas e não ver a inveja. A inveja é você ver nas outras pessoas o que você quer para si. Mas tem algo muito positivo que levou a eu não parar de fazer as coisas, porque eu almejava, eu queria muito isso, eu continuei fazendo apesar de, porque você não é o que te aconteceu, você é o que você escolhe se tornar. E eu escolhi me se tornar isso, uma referência para as outras pessoas. E hoje eu entendo o teor do meu conteúdo, o propósito, a responsabilidade que eu carrego. E eu continuo dizendo que a gente precisa subir um degrau no sucesso e 2 na humildade. Pois eu converso com as pessoas, eu atendo as pessoas, porque meu pai também é um exemplo de vida para mim, a minha mãe, a minha família. Eu, graças a Deus, tive uma base muito forte de proteger a família. A Bíblia fala muito disso, de proteger a sua família, de abandonar as pessoas que você mais gosta, honrar a sua esposa, ter princípios. Isso muda o jogo. Que muitas pessoas estão pautadas ao fracasso porque elas vão atrás do dinheiro. Aí o dinheiro corre de ti. E eu, quando eu escutava isso, eu não entendia: o dinheiro vai correr atrás de mim. E hoje o dinheiro literalmente corre atrás de mim. Eu estou muito feliz por essa prosperidade na minha vida financeira. Mas por trás disso tem algo muito poderoso, muito forte, que há um ditado que as pessoas dizem assim, como o bambu chinês. Que o bambu chinês, quando você começa a regar ele,
você não vê nada, não enxerga nada. No segundo ano, quando você faz a mesma coisa, não enxerga nada. No terceiro ano também não acontece nada e você continua cultivando. E aí, quando acontece o quarto ano, quando aquele bambu chinês cresce 5, 6 metros, as pessoas dizem assim para ti, tu estourou do nada. E o bambu chinês, durante esse tempo, ele vai reforçando as suas raízes. E as pessoas têm que entender que é isso. É sobre esse propósito. Primeiro você vai reforçar os seus princípios, as suas raízes, para você estar preparado. Porque ou você é um bambu chinês ou você é um simples pé de limão, que tem as raízes fracas. Qualquer vento, qualquer adversidade que acontecer na tua vida, tu vai cair. Mas se tu tiver princípios, tiver raízes fortes, não tem como te derrubar. E o YouTube, ele leva você a muitas tentações, porque a riqueza financeira acontece muito. Hoje, as pessoas ganham muito dinheiro com o YouTube. É notório isso. Tem vários youtubers que ganham milhões. Eu sou uma pessoa que também ganha milhões. Mas eu entendo que eu ainda continuo dentro do meu propósito e eu sempre vou continuar, porque é isso que vai me levar para o próximo nível. Que o sucesso verdadeiro é o número de pessoas que você consegue ajudar. Hoje, o que me faz feliz é vir aqui, conversar com vocês e entender que tem outras pessoas que querem viver a vida que eu estou vivendo e que sabem que precisam plantar e aí continuar cultivando disso. Ele transborda isso, Janice. Você vê que ele quer que as pessoas vivenciem isso que ele está vivenciando. E aí a pergunta que muita gente pode estar fazendo e daqui a pouco está imaginando em criar um canal do YouTube para divulgar os seus produtos, falar dos seus serviços, daqui a pouco mostrar um pouco até do potencial profissional que tem. Quais são as dicas bem básicas assim para se iniciar, João? Muito legal isso e é bom um pouco exemplificar para as pessoas terem uma noção. Hoje, o canal principal que a gente tem, como a gente falou aqui, a gente tem 7 com mais de 100 mil, um canal com mais de 1 milhão que a gente começou desde o zero. Depois outras coisas que vieram depois, mas desde o zero a gente começou 7 canais com mais de 100 mil e um canal com mais de 1 milhão. Isso a gente fez do completo zero. Outras coisas surgiram depois. Mas as pessoas devem estar pensando, mas o que vem por trás disso? Que nem hoje a João Financeiro é uma marca. Ou você é uma mercadoria, ou você é uma marca. Isso aqui eu quero registrar aqui para as pessoas entenderem. Ou você é uma mercadoria, ou você é uma marca. Hoje a João Financeiro é uma marca. E isso muda o jogo. Porque quando a gente começou a atingir hoje 20 milhões de visualizações por mês, a gente pensa, quais os canais de televisão que tem isso? Tem muito canal que não tem isso. Aumenta a responsabilidade e, ao mesmo tempo, se você tiver propósito, falar a verdade com as pessoas, entender que você vai mudar a vida delas, pensa quantas pessoas hoje estão precisando de dinheiro, sendo que um dado relevante, hoje 79% do meu público, que é o aposentado e pensionista, está endividado. E aí eles precisam do dinheiro. E será que eles estão pegando esse dinheiro com responsabilidade? Quando eles vêm pelo atendimento da João Financeira, eles se surpreendem, porque a gente faz uma consultoria. Se é o dinheiro que vai resolver o problema deles, senão a gente não vai emprestar o dinheiro, porque tem muita coisa por trás disso. E quando a gente entendeu e a gente está trabalhando a educação financeira dessas pessoas, nossa senhora, aí mudou muito. Hoje, a João Financeira é muito mais do que uma empresa que empresta dinheiro para aposentado e pensionista. Porque aos olhos dos leigos, e eu entendo isso e respeito, a João só empresta dinheiro. Nós temos uma empresa que trabalha educação financeira para as pessoas saírem das dívidas. Isso muda muito o jogo. A gente trabalha muito a questão da palavra, da oração. Eu falo muito sobre isso no canal, porque quando a pessoa tiver fortes princípios e base para entender o que levou ela às dívidas, ela pode se libertar disso. O conhecimento vai libertar e a falta de conhecimento vai aprisionar. Imagina que esse meu conteúdo, a sua avó, o seu avô talvez esteja assistindo. É muito poderoso e a minha responsabilidade é gigante, porque eu trato eles como se fossem os meus avós e as minhas avós. Eu não tive contato com meu avô, mas com a minha avó eu tive, e lembro até hoje de eu sentado, conversando as minhas últimas conversas com a minha avó, foi sentado uma caixa de lenha, aquela caixa de lenha antiga que o interior tem, quando é muito frio, sempre tem lenha lá dentro. E ela abastecia o fogão de lenha dela, ela colocava uns pauzinhos de lenha, fazia o chimarrão e me esperava lá para conversar. A caixa da sabedoria. E ali pode ter certeza que veio muita base para mim com a minha avó, então eu respeito muito isso. E isso é um grande jogo de ter princípios para criar um canal de sucesso, que é como começar, que o Álvaro diz. Como é que eu começo? Eu começo com algo que eu gosto, algo que eu conheço, e algo que eu vou fazer de forma incansável, que eu faria até de graça. Porque o YouTube, o começo é fazer de graça. Não vai sair já ganhando dinheiro, entre aspas. Tem meios de fazer isso. Tem como já sair ganhando. Eu posso ensinar. Mas o ideal é entender que você vai ter que plantar, cultivar e depois colher. A história do bambu chinês. Exatamente. Bom, até o momento eu fiquei com 2 frases bem impactantes aqui nessa entrevista, que é: modelar é diferente de invejar. Você pode modelar quem quiser, mas não invejar, é diferente. E o João nos traz também uma outra frase poderosa: ser uma grife. João Adolfo hoje é uma grife.
Quando você postou o vídeo na internet, você comprando, entrando dentro de uma grande máquina do seu carro, aquilo arrepia, porque o carro significa eu tenho sucesso, eu cheguei lá, eu posso mostrar isso. Você não precisa falar, se você não quiser, sobre as tuas cifras, mas eu acho que o valor do carro seria interessante você dizer e o que você sentiu ao entrar nessa máquina tão potente, que representa essa máquina que você é. Muito legal, fazer quase que uma propaganda gratuita aqui para a BMW, né? Eu como jovem, sonhador, como eu quero que todas as pessoas continuem sonhando, mas eu quero já largar mais uma poderosa aqui. Transforme os seus sonhos em objetivos, porque assim eles vão se tornar realidade. Se continuar sonhando, não vai conquistar. Transforme os seus sonhos em objetivos. E eu tinha sempre esse sonho de comprar um carro turbo. E o meu sonho ele se realizou logo depois do meu primeiro ano, né? O carro que eu estou hoje não foi o primeiro. O primeiro eu comprei uma Tracker Turbo, onde eu fiquei muito feliz. Eu fiz um vídeo, esse vídeo deu quase 2 milhões de visualizações. O vídeo já pagou quase a metade que o meu primeiro carro, então eu não fico triste. Espetacular. Eu não fico triste com isso, obviamente, mas o meu propósito foi porque eu tive uma jornada que eu tinha certa segurança financeira, entre aspas, meu pai e minha mãe tinham uma lojinha deles, trabalhavam, então eu tinha alguns recursos, mas eu não tinha o dinheiro literalmente meu, eu pedia para eles me davam algumas coisinhas. Mas eu, nessa época, eu já tinha o espírito empreendedor, eu pensei, eu quero vender picolé, porque eu via os meus coleguinhas vendendo picolé e eram, entre aspas, ainda mais humildes que eu via achar tão legal aquilo, e eu saí vender picolé. Eu me lembro que um dia, eu era muito magrinho, muito franzininho, né? E não que eu ainda não seja, mas eu lembro que eu saí vender picolé e eu fui subir o meio-fio, o cordão, como a gente fala aqui. Se falar cordão em outros estados, eles não sabem o que é o meio-fio. E eu fui descer e o carrinho virou todos os meus picolés. E eu já não tinha nem força para juntar, veio uma pessoa me ajudou e eu comecei ali a alimentar esse espírito. Então eu lembrei disso quando eu fui comprar o meu primeiro carro. Eu fiz o vídeo na GM aqui em Passo Fundo, o vídeo estourou assim, quase 2 milhões de visualizações, me trouxe um retorno financeiro, como eu falei aqui, mas mostrar para as pessoas que não é o que te aconteceu, é o que você faz com o que fizeram com você escolhe se tornar. Aquele foi o primeiro vídeo. E aí aquele sonho ainda continuou na minha cabeça, porque eu sabia que eu podia mais, porque as pessoas podem muito mais, você que está aí pode muito mais. Quando você entende que você é a imagem e semelhança do Criador, você pode o que você quiser, desde que você respeite os seus princípios. E aí eu conquistei aquele carro, eu fiz tudo aquilo, fiquei tão feliz com o vídeo, e um ano depois eu comprei um carro que era 3 vezes mais caro, hoje em torno de 350 mil reais, não precisei financiar, não precisei fazer nada, cheguei lá, escolhi esse aqui, eu dei de cara, eu vi aquela BMW preta, linda, turbo, com teto solar, quando eu cheguei lá eu disse, essa aqui é a minha. E eu nem perguntei direito o preço, que hoje não é mais um dos problemas para mim, e comprei aquele carro. Só que olha como é a ignorância da gente, e como é legal você admitir que ignorância não é um insulto, é só dizer algo que você ainda não sabe. E eu cheguei lá, o gerente me chamou para ver se eu precisava do dinheiro emprestado, né, e tal. João, vim aqui e tal. Pô, eu até agradeço o convite, mas hoje está mais fácil eu emprestar para ti, porque na semana passada eu fui e comprei uma BMW à vista. E eles disseram justamente que se tu tivesse comprado ela parcelada sem juros e tivesse investido o dinheiro, tu teria lucrado ainda mais. Eu disse, olha, já é um ponto de ignorância meu. Aí eu me senti, poxa, eu quis dar uma nele e tomei uma. Então é assim, faz parte disso. Então, conquistar... Mas você saiu com a BMW. Eu saí com a BMW lá e depois foi uma história muito linda e quero que as pessoas nunca se limitem aos seus sonhos porque tá no interior. Então, como vocês falaram, eu continuo lá, continuo fazendo dinheiro de lá e vou continuar. E agora eu sei que o meu propósito é potencializar ainda outras pessoas, como um trabalho lindo que vocês fazem aqui, de chamar pessoas e de mudar a vida de outras pessoas, porque vocês, se pensavam que era entrevistar pessoas, é muito mais do que isso. É chamar pessoas que vão botar aqui a mão nesse microfone, vão olhar para a câmera e dizer, você que está em casa, em qualquer lugar do Brasil, você pode muito mais do que você imagina. Se você puder imaginar, é porque você pode conquistar. Porque se eu fiz, e eu no passado, essa é a verdade, eu era só um louco com uma cuia de chimarrão na mão falando com os aposentados, mas quando um louco tem resultado, ele se torna um gênio. E quantos gênios têm escondido achando que são loucos? Esperando a moto silenciar para conversar com o a cliente, motosserra. Né? A motosserra. Agora, João, só fazendo referência, já que você nos citou aqui, a gente tem tido um pouco, nós temos vivenciado um pouco dessa questão de nos sentirmos artífices de mudança na vida, no direcionamento de algumas pessoas, né, Janice? É verdade. Tem sido muito gratificante para nós recebermos pessoas como nós estamos te recebendo hoje. Você, obviamente, não tem a necessidade de exposição, até pelos números que você tem no YouTube, por quem você é, por ser conhecido no Brasil todo. Mas nós recebemos carinhosamente muitas pessoas aqui que estão iniciando a sua vida profissional, os seus negócios.
E as pessoas elas têm saído daqui extasiadas porque amanhã a vida delas vai ser diferente. Pelo fato de terem participado de uma entrevista, de terem pego o microfone, de poderem utilizar parte da entrevista até do ponto de vista profissional. E muitas delas já nos revelaram que depois da entrevista aqui conquistaram clientes em função da entrevista. Então, de alguma forma, nós estamos potencializando, talvez não da maneira que você conseguiu potencializar lá atrás, mas a gente está sentindo um pouco isso que você nos contou, né? E como isso realiza, Janice? Como isso realiza? Como ontem a nossa entrevistada, era madrugada, ela estava cortando o vídeo e hoje pela manhã envia áudio e agradece a gente. E como isso é gratificante, tem a ver com o nosso propósito, não apenas entrevistarmos, mas levarmos a voz das pessoas e o propósito das pessoas muito além através da internet, que é esse espaço que nós conseguimos aqui fazer o nosso programa. Então, acho que o João pode compartilhar conosco dessa emoção que ele sente quando ele vê vidas sendo transformadas através da mensagem que estava nele, impregnada nele, ele conseguiu. Não é tão fácil dizer isso, porque o caminho deve ter sido muito difícil, não é fácil, mas você conseguiu colocar para fora essa mensagem e hoje você é essa presença aqui entre nós, tão amável, tão doce, tão contagiante, porque a gente não cansa de te escutar. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu fico muito feliz com isso e eu digo para as pessoas que a jornada não é que vai ser fácil, ela vai ser desafiadora. E quando você entende isso, que vai ter momentos que você vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de não continuar mais, porque Jesus também foi tentado quando caminhava pelo deserto, para ele desistir, para ele transformar uma pedra em pão, para ele se atirar do abismo. Essas tentações elas vão acontecer o tempo inteiro. Vai ser o teu diálogo interno. Todas as pessoas têm algo de muito bom dentro de si e tem algo que vai tentar levar elas para o lado ruim. Eu chamo isso os guerreiros da escuridão. E se você entender que enquanto você tiver luz, você vai vencer qualquer escuridão, e a fé é imaginar como se você estivesse na ponta de um precipício. E você olha para baixo e é muito distante, é muito alto. E a fé é acreditar a tal ponto que você vai olhar para cima, vai começar a caminhar e os degraus, eles vão começar a aparecer na sua frente de tanta fé, de tanto que você acredita que vai dar certo. E eu sempre soube que algo grande ia acontecer comigo, mas eu confesso bem a verdade, eu não sabia que se realmente quando ia acontecer, mas eu sabia que só faltava o tempo. Já aconteceu, eu sentia isso, já aconteceu, só falta o tempo. E cada vez que eu estava ruim, que eu tinha quase que algumas depressões pelo fato das dívidas, porque eu confiei numa pessoa no passado, e as pessoas podem passar por isso. Porque quando a pessoa tem um coração bom, um coração humilde, mais propenso é de você ser enganado, porque você vê na outra pessoa um reflexo de si. Porque você encontra pessoas no teu caminho que a pessoa às vezes fala o que tu quer ouvir e tu quer confiar naquela pessoa. Eu digo, deixe os seus escudos sempre prontos. O seu coração ele pode ser puro, pode ser honesto, mas tome cuidado com as pessoas que passam o seu caminho, pois algumas pessoas você acha que te encontraram nessa jornada para te ajudar. E as pessoas, mas como é que eu sei se a pessoa está me ajudando? Como eu sei se, às vezes, quando eu estou em casa, se Deus está falando comigo, está me mandando uma mensagem? Como que eu sei isso? E eu pergunto para vocês conseguem ter o claro discernimento, o propósito espiritual de entender quando é Deus que está falando alguma coisa? Eu posso dizer que eu entendi, ele manda algumas mensagens para você saber se foi Deus que falou alguma coisa, ou se foi alguém que falou alguma coisa, ou se é você falando para ti mesmo, você consulta os princípios. Se o que você recebeu, essa mensagem, está de acordo com os princípios, pode ser ele. E como que eu tenho essa confirmação? Pede uma confirmação para ele, que ele manda uma mensagem subjetiva, ele manda pessoas. Depois que você recebeu essa mensagem, está de acordo com os princípios, eu recebi uma confirmação, é dele. É esse caminho que eu posso seguir. Vai com venda nos olhos que não tem problema. Exato. Espetacular. João, agora essa conjunção toda de conhecimento aliado aos princípios de vida fizeram você dar também um salto a mais na tua jornada profissional, nessa missão que você hoje encara, que é subir aos palcos e impactar as pessoas com a tua mensagem. Isso que você está dizendo aqui, você já tem feito em todo o Brasil como palestrante. Como é que foi também essa... Eu não vou dizer uma virada de chave, porque na verdade é só uma sequência naquilo que você acabou construindo, mas é um degrau a mais que você acabou subindo agora como palestrante também. Eu fico muito feliz e, como eu disse, pode me pegar até desprevenido, mas nunca despreparado, porque
Quando a gente entende a nossa base, a imagem e semelhança, você está pronto para qualquer coisa, você está preparado para isso. E quando eu recebi alguns convites, eu confesso, não foi uma real surpresa, mas é óbvio que a minha primeira palestra foi em Florianópolis, já foi para uma empresa de 200 e poucas pessoas, a segunda já foi para São Paulo, já era 400 e poucas pessoas, e a terceira já foi para mais de 2.000 pessoas no maior espetáculo do marketing digital do Brasil. E aí, eu fico muito honrado e grato que quando esse evento aconteceu de novo, eu e o Pablo Marçal, algumas pessoas conhecem ele também, as únicas 2 pessoas que repetiram palestra. Então, algo de especial tem na minha mensagem, eu fico muito feliz com isso. E sempre subindo 1 degrau no sucesso e 2 na humildade, porque agora, final de ano, também vou adiantar para vocês, vou estar palestrando em Dubai, fora do Brasil, né? Então, há um tempo atrás, eu quero achar aquele vídeo que eu mandei uma mensagem para o universo, para a energia, eu disse assim, em pouco tempo, eu vou palestrar fora do Brasil. E não deu assim, foi muito menos tempo do que eu imaginei. Então, as pessoas têm que entender que se ela se lançar em algo e acreditar ao ponto de fazer aquilo acontecer, ninguém vai parar ela. E você está em casa e às vezes você está numa depressão, está parado. Então, é porque você não lançou uma mensagem positiva. E quando você acreditar em algo a tal ponto de fazer aquilo acontecer, não tem como. Já deu certo e só falta o tempo. E isso aconteceu comigo. Imagina que eu vou estar lá em Dubai, em um breve espaço de tempo, vou estar lá palestrando, vou estar lá falando num dos lugares mais prósperos do mundo. E eu sei que eu plantei e cultivei isso e vou continuar fazendo, porque agora as pessoas também têm que viver isso. E viver não só essa riqueza financeira, porque não tem como. Não tem sustentabilidade se ela ficar rica do dia para a noite. Ela tem que plantar, ela tem que cultivar, e aí sim ela vai conseguir manter isso. Você já imaginou, Janice, se com toda essa prosperidade que ele tem, chega lá e encanta os sheiks lá do Oriente Médio? Ibirubá vai ficar pequena. Eu estou muito emocionada. O Álvaro está aqui do meu lado e eu estou tentando me segurar para a entrevista. Desculpa, João. Mas você traz uma passagem que é muito importante para a humanidade, que é Gênesis 1, 26 e 28, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que representa para você essa passagem? O que você quer dizer toda vez que você cita ela, por favor? O poder da palavra, porque Deus, quando criou o mundo, para tudo ele usou o poder da palavra. Quando o mundo ainda não era um mundo, quando era só uma escuridão, Deus disse, faça-se a luz. E depois foi o firmamento, Deus separou o céu das águas, depois Deus fez os pássaros, os animais, os répteis, as florestas, e depois fez o homem. E a partir do homem, da costela do homem, ele fez a mulher, para viver em comunhão, para que o homem não viva sozinho. E eu entendi que se nós usarmos o poder da palavra para fazer o bem, mantendo os princípios, nós podemos fazer qualquer coisa. Eu digo para vocês, pensem que eu era um louco com uma cuia de chimarrão na mão, fazendo vídeo para aposentado. Pensem, se olhem, imaginem as pessoas olhando para mim na rua, o que eu tive que passar no começo. Olha lá o cara que fez um canal da internet. Eu passei muito por isso, mas eu só consegui prosperar e manter aquilo porque eu era firme nos meus princípios. E hoje elas podem, inclusive, zombar ou dar risada e entender que o mundo não me deve nada, as pessoas não me devem nada, minha cidade, minha comunidade não me deve nada. E eu devo muito, porque eu vim aqui para servir. A nossa mensagem principal é servir as outras pessoas, e o que vem depois, nós somos meros passageiros. E a minha mensagem, ela sempre foi maior que eu. E cada vez eu tenho mais discernimento e plenitude, e às vezes eu estou falando coisas que eu sei que não vêm só de mim. Vocês sentem e sabem que isso é verdade. E tem outras pessoas que, quando sentir, entender o real propósito, não tem como não prosperar, não tem como não ser feliz. E a prosperidade é isso, é crescimento, é felicidade, e depois vem a riqueza financeira. A gente fica arrepiado com essas palavras, né? E essa emoção tua, Janice, certamente é de muitas pessoas, porque ele fala com o coração. Aí a gente vê como é um homem de Deus que está prosperando, mas com essa mensagem toda de auxílio, né, de ajuda. Ele não... Às vezes a gente olha assim para muitas pessoas que tem um pouco de prosperidade. Você falou muito bem lá no início, a prosperidade financeira é uma das prosperidades. Você pode ter prosperidade profissional, prosperidade nos teus relacionamentos, enfim. Mas quando você coloca isso numa situação que você semeia, que você oferece para as outras pessoas, isso se torna um patamar muito mais alto, João. E parabéns. Parabéns por isso, por você poder compartilhar isso com as pessoas e fazer elas acreditarem que elas também podem. Essa é a nossa mensagem, a minha, de vocês, tem muito a semelhança com isso, né? De poder
fazer as pessoas que estão desacreditadas entender isso, que fases ruins vão vir, fases difíceis vão vir, e a gente precisa continuar fazendo o que precisa ser feito. E eu tive momentos desafiadores da minha parte de finanças, quando eu tive aquele golpe que eu sofri. Eu não sabia nem para que lado saltar, eu tinha dívidas em todos os bancos. E eu disse com muita firmeza para minha esposa, quando tudo isso passar, nós vamos se orgulhar. Quando tudo isso passar, nós vamos se orgulhar. E eu tive vários percalços por isso. E depois eu continuei ajudando, continuei fazendo o que precisava ser feito. E aí eu estou hoje muito feliz com prosperidade, eu posso dizer com abundância em todas as áreas da minha vida. Então hoje eu sou feliz por causa disso. Eu agradeço a todos os mentores que eu tive na minha vida, ao principal, ao pai, à mãe, a todos os outros mentores que me deixaram com o melhor discernimento do que eu vim fazer aqui. E eu quero que vocês escolham isso. Tomem uma decisão. Às vezes não fica só no pensamento, é tomar uma decisão. Não, eu vou fazer isso. E a fé é o firmamento daquilo que ainda não se pode ver, mas se pode sentir. Porque outra passagem muito importante que fala sobre isso é quando Jesus foi preso e foi morto, crucificado, os discípulos se reuniram. E eles estavam numa casa, fechados, no escuro, e Deus apareceu para eles, Jesus apareceu para eles e disse: a paz esteja convosco. E eles entenderam que era ele, logo o reconheceram, só que um deles não estava lá, Tomé não estava lá. E quando eles contaram para Tomé, olha só, o Jesus apareceu aqui. Você acha que Tomé acreditou? Tomé não acreditou. E quando mais uma vez esse dia aconteceu, que eles se reuniram e Tomé estava lá, aquela palavra veio: a paz esteja convosco. Jesus estava lá e Tomé disse: agora eu vou ver se eu acredito, porque eu só acredito quando eu tocar em você e colocar as mãos nos seus ferimentos para saber que é você. E o Jesus não o julgou por isso, ele aceitou. E quando ele disse assim: felizes são aqueles que acreditaram sem mesmo me ver. E é sobre isso, a nossa vida é acreditar a tal ponto de não poder ver, mas que já poder sentir, já projetar o seu futuro. O que você fez com as pedras do teu caminho? O que você fez com o sócio que um dia te passou a perna? Assim como as águas de um riacho. Quando a água bate nas pedras, ela flui naturalmente, pois a prosperidade é natural. Assim como um pé de laranja não dá somente os frutos que um fazendeiro pode colher. Ele dá tanta abundância que as frutas caem, apodrecem, já adubam ela mesma e nascem outras árvores. A prosperidade ela é natural. Então, naquele momento, sim, eu fiquei nervoso, eu fiquei chateado, porque esse momento ele vai bater nas pessoas. Ninguém é o rei da inteligência emocional, porque a inteligência emocional é o diálogo interno. Eu tive momentos extremamente difíceis e fiquei com raiva dele. Mas depois que eu tive o discernimento que aquilo precisou acontecer para hoje fazer quem eu sou, isso fez parte de mim. E você hoje não é o que aconteceu com você, é o que você faz com o que aconteceu com você, o que você escolhe se tornar. Porque se você olhar para trás, justamente por isso, daqui a pouco não tivesse acontecido, talvez hoje você não estaria na posição que você está. Então tem que olhar para trás, agradecendo a tudo isso que aconteceu ainda. Quantas pessoas vivem no passado? Viver no passado é um grande indício da depressão, porque não conseguem sair de lá, não perdoam a si mesmo, não perdoam as pessoas que magoaram elas, porque isso pode ser um livramento que você que está assistindo. Não é à toa que eu estou falando aqui para você que você veio e continua assistindo. Perdoa as pessoas que fizeram mal para você no passado, assim você vai se libertar. Perdoa essas pessoas, perdoa você mesmo. Isso é do passado. Quando se fala do futuro, o excesso de futuro gera aquela ansiedade, porque você fica vivendo o teu futuro. E quando você entender que você precisa viver o presente, porque é o teu presente, é o teu hoje que vai construir o teu futuro. É isso. Eu acho também que as mesas que você tem sentado, elas são muito nobres. E nós somos essa média de pessoas com quem nós convivemos. Você acredita nisso? Essa é a pergunta 1, linkada com essa. Como foi estar ao lado de uma pessoa que transborda tanto como é o Pablo Marçal, do qual eu também sou muito fã e acompanho? Eu imagino vocês dois conversando. E quem estava nessa mesa? Conta pra gente. É muito legal, muito genial isso. E quando a gente se sente merecedor disso, muda tudo. Porque às vezes você não quer sentar nos lugares, não quer ir porque tem pessoas que você acha que são mais prósperas. Mas se você está lá, a primeira coisa é você se sentir merecedor daquilo. Não, eu mereço estar aqui. E quando você tem o valor próprio, o merecimento, você se sente bem nisso. Então, eu já tive diante de várias pessoas, inclusive da equipe do Marçal, e eu tenho uma mensagem muito importante que eu vou passar para ele ainda. E eu vou adiantar algumas coisas aqui, estou torcendo para que ele não assista isso aqui ainda, porque
Se você disparar o nosso link no teu canal, eu tenho certeza que ele vai assistir. Viu? Deus me colocou várias oportunidades de estar presente com ele, conversando com ele, só que eu não entendia por que eu não conversava com ele, porque eu batalhei tanto para estar no palco junto com ele, junto com outras pessoas, e quando eu chegava diante dele, eu não entendia por que eu não ia lá e conversava com ele. Eu perdi aquela vontade, eu não entendia. E eu não entendia, eu dizia, eu voltava para casa, mas por que eu não falei, por que aquilo? Porque eu simplesmente perdi a vontade. Mas eu estava tendo um direcionamento. Porque quando eu chegar diante dele, eu vou falar 4 letras para ele e ele já vai saber o que eu vim fazer, o que eu vim falar com ele. Hoje eu falo muito com todas as equipes dele, já servi ele de várias formas que ele nem imagina, mas o dia que eu chegar para falar com ele, eu vou falar 4 letras para ele, ele sabe de onde eu vim, o que eu vim fazer e por que eu tô lá. Então eu sei que isso já aconteceu, só falta o tempo. Eu sirvo a todas as pessoas da equipe dele e aí ele fala sobre uma palavra que é rodear toco no interior. Para tirar um toco, é você rodear. Eu sirvo praticamente todas as pessoas da equipe, eu mentoro grandes canais hoje do marketing digital. Eu posso falar que hoje eu mentoro mais de 23 canais que são gigantescos, de 1 milhão, de meio milhão, de grandes números de inscritos, porque eu adquiri esse conhecimento fazendo. Então eu sei como fazer um canal crescer, eu sei como fazer a pessoa ganhar mais dinheiro, porque eu fiz isso para mim, porque eu tenho a experiência. E a experiência não é só viver, porque quantas pessoas viveram alguma coisa e não obtiveram sucesso? Pessoas que têm 50 anos que têm a mentalidade de 20. Porque elas não tiveram sucesso. Não é só a experiência, eu tenho a experiência e o sucesso. E esse é o resultado que eu carrego. Então, eu venho servindo a equipe dele, eu venho servindo outras pessoas, porque eu sei que quando eu chegar lá, vai estar tudo pronto para nós caminharmos juntos. E as pessoas... E agora eu quero explicar por que agora eu entendi que eu não tinha falado diretamente com ele, abertamente, já que eu tive convites e oportunidades para estar junto com ele, porque era coisas que era para mim. Era coisa que eu achava que era para mim. As pessoas vão ver eu junto com ele, vão associar a minha imagem, vou crescer mais profissionalmente. E quando eu entendi que não é sobre mim, é sobre servir, aí muda o jogo. E o dia que eu estiver lá, eu vou pegar esse corte aqui e vou mandar lá, porque eu sei que já aconteceu e só falta o tempo. E tudo é assim. Agora, como essas pessoas que elas também te procuram para vivenciar isso tudo que você vivencia, certamente também entra uma outra questão, João, que você falava lá no início da nossa entrevista, que, por exemplo, os políticos, alguns deles começaram a se aproximar porque tinham interesse, enfim. Você nota em algum momento que tem, não só do ponto de vista político, mas às vezes empresarial, essa questão assim, eu vou me aproximar do João para daqui a pouco me aproveitar de alguma forma daquilo que ele pode me oferecer, me conceder, não do ponto de vista disso que você dissemina gratuitamente, mas em função da tua imagem, daquilo que você representa, e quando você percebe isso, como é que é a atuação com relação a essa situação? Muito legal. A primeira coisa é entender que tudo é sobre intenções. Até Jesus Cristo tinha intenções que era salvar nós. E quando você entende isso, a opção é tua. Se aproximar, se associar de uma pessoa. A gente fala muito sobre sentir o coração da outra pessoa. A frase que eu uso no meu canal é o juntos de coração. Se eu sinto que o coração da outra pessoa ali vibra na mesma frequência, e eu falo sobre a experiência mudar a frequência, porque quando você convive com outras pessoas, como você bem falou, não é as pessoas que você mais convive, é as pessoas que você mais se conecta emocionalmente. E isso muda muito do que tu vê pessoas prósperas que convivem com outras pessoas que não têm prosperidade, porque elas não se conectaram emocionalmente, elas não estão no mesmo propósito, na mesma vibração. E isso muda. Então eu tenho esse cuidado sim, eu tenho o meu coração puro, o meu coração bom, e isso me deixa feliz de viver isso, mas ele tem escudos. Eu sei me proteger de pessoas porque eu sofri muito quando eu comecei a crescer, porque as críticas elas vão acontecer de qualquer forma, porque as pessoas vão tentar te puxar para baixo, porque assim como um vagalume acontece, vem os mosquitinhos, vem as pessoas ao redor de ti querendo sugar da tua luz. E a gente tem que ser igual à águia, quanto mais alto, quando o corvo está nas costas da águia, a águia voa mais alto, e ela não se incomoda com aquele corvo que ela sabe que quando ela estiver lá nas alturas, nem vai suportar aquela pressão. E é sobre isso. O que você tem de mensagem especial hoje para deixar para cada um que acompanhou essa entrevista? Se você pudesse resumir isso tudo que você viveu até agora em palavras, o que você diria, João? Primeiro eu parabenizar toda a equipe de vocês, a estrutura linda, maravilhosa, o trabalho que vocês vêm fazendo. Vocês entendem que cada vez mais isso é importante, é muito mais do que prosperidade financeira, do que a riqueza financeira, tem mais do que isso. Eu quero dizer para as pessoas que estão em casa, às vezes você se autolimita,
pelo que você viveu no passado, pelo que você aprendeu, pelas lentes que colocaram em você. Porque às vezes você viveu com pessoas que falaram para você que o dinheiro era ruim e você pode dar um novo propósito para o dinheiro, para a sua vida, fazer coisas boas. Não se limite. Você não é o que te aconteceu, você é o que você escolhe se tornar. João, você falou aí da questão lá de Dubai, mas antes de ir para lá você tem uma palestra aqui em Passo Fundo. Então o pessoal pode apreciar um pouco desse teu conhecimento, né, dessa tua trajetória toda aqui em Passo Fundo. Enquanto ele está pertinho. Isso. Exatamente. Conexão Smart Start, né, dia 9 e 10 de novembro, né? Dia 9 e 10 de novembro. Vamos estar aí por Passo Fundo, muitas surpresas, e eu vou dizer isso, quem estiver nesse evento, convidar, praticamente que convocar, você que quer um evento para mudar a sua frequência, viver um ambiente de pessoas que querem o mesmo propósito que você, que querem crescer profissionalmente através das conexões. Quero mandar um abraço para o Douglas, que é o idealizador desse evento também, com muita coragem, honra, está cumprindo esse evento aí, a equipe dele, o Leonardo e todas as outras pessoas que vão estar lá palestrando, o Felipe Borba, João Kepler, vai estar o Felipe Tito, vai estar o Thiago Brunet, tem vários outros, eu posso citar inúmeros aqui, vários palestrantes que são de importância nacional, agora de importância internacional também, muito feliz em dizer isso, e eu tenho certeza que lá vai ser uma conexão importante, porque lá você vai ver coisas e depois que vê, não tem como desver, você viu que dá certo e se uma pessoa fez, por que você não pode fazer? Veja os conteúdos da NGTV que você não vai desver nunca mais, viu, É Janice? verdade, é verdade. Que bom, eu acho que você marcou a nossa vida aqui como apresentadores. O Álvaro e eu temos uma amizade de muitos anos, já fomos colegas em outras épocas. O tempo tomou, cada um fez um caminho e hoje estamos aqui. Não foi por acaso essa entrevista, não é por acaso esse momento. Você marcou minha vida hoje, para mim é um divisor de águas essa data. Aprendi muito com você e certamente todos que nos acompanharam assistiram. Eu quero agradecer a você, especialmente, por tanta honra naquilo que você fala, tanta nobreza na tua pessoa, nos teus movimentos, no teu coração, que é quase palpável. Parabéns por ser esse homem tão grande, não em tamanho, em altura, porque você é um homem alto, mas assim no teu valor como ser humano. Muito obrigada. E agradecer ao Álvaro por esse convite, Álvaro, que você fez ao João. E eu sei que não teve nenhuma outra intenção além de transparecer essa mensagem que a gente queria trazer, porque o Álvaro jamais faria diferente disso. Então, isso tudo transpareceu aqui. Muito obrigada, João. Só compartilhar, e faço das palavras da Janice as minhas palavras também, João, mas só compartilhar que eu, há algumas semanas, me encontrei com o João no lançamento do Conexão Smart Start, e eu tive a oportunidade de dizer para ele assim, que bacana, João, que você com todo esse sucesso, né, com toda essa potencialidade que você tem, e financeiramente, assim, não precisando de mais nada, e você continua o mesmo cidadão humilde lá de quando você começou. Eu tive a oportunidade de falar pessoalmente e falo para as pessoas que estão nos acompanhando, te agradecer pela presença conosco, dizer que as portas aqui da nossa humilde emissora, por enquanto, elas estão sempre abertas para ti, que tu possas estar em outros momentos aqui conosco. Hoje nós tivemos esse conteúdo que ele foi gravado, mas nós queremos te receber uma oportunidade ao vivo, até para que a nossa audiência possa te encaminhar questionamentos, a gente possa poder estar conversando mais diretamente. E te agradecer por tudo. Que você continue com esse sucesso e transformando vidas. Com certeza. Eu que agradeço o convite, agradeço com muita honra e gratidão. Parabéns por tudo aqui. Parabéns pelo Álvaro, que quando me encontrou também, em um encontro anterior, eu tinha um microfone que aparecia o meu fiozinho. Ele disse, João, para ficar ainda mais legal o teu canal, tu pode esconder o fiozinho. Então, eu agradeço por isso, né? Eu tinha deixado escapar de falar esse agradecimento no ar aqui. Sou muito grato e com certeza voltarei aqui e eu tenho certeza que o canal de vocês nunca mais será o mesmo depois de hoje. Um transbordo como esse dele deve custar hoje bastante, Álvaro, para uma palestra. E que sorte a nossa por um ato generoso teu, fazer esse movimento de vir até aqui, de colocar uma roupa, de se preparar para uma entrevista e tirar seu tempo valioso para estar conosco. Não tenho palavras para te agradecer, João. Muito obrigada. Sorte nossa e da nossa audiência. Certamente e da nossa audiência. Anotaram lá, ou no caderninho, ou no celular. Verdade. Eu quero escutar tudinho de novo depois. E vocês merecem, e todos merecem, nada mais, nada menos do que isso. Maravilha. Obrigado, João. A todos vocês que nos deram a honra e o carinho da audiência, a gente agradece de coração.
Nós retornamos na próxima segunda-feira ao vivo com mais um Contraponto. Todos vocês, um ótimo final de semana. Boa noite.